que é isto? Isto é o quê? Sou eu? A sério, isto é o quê? É um interrogatório? É uma confissão? É o quê? Boa ciência é o resultado definitivo que responde a uma pergunta importante. Provas do que é verdade, do que está realmente a acontecer, que é a única coisa que realmente interessa, o que está a acontecer. Senadores. O que significaria que isto é uma peça? O que significa que eu acho que sei o que está a acontecer, ou pelo menos o suficiente para saber quem culpar. Perdi a cena 1. Há algum prólogo que deva ter conhecimento? Não? Eu passo a explicar. A minha mulher é escritora, ela está, penso eu, a escrever isto. Acertei? É isso que está a acontecer. Parece que é isso que está a acontecer. A minha mulher arrasta-me para tantas peças que eu já sou capaz de reconhecer os truques. A personagem principal, a tentar perceber as coisas, numa missão, as coisas complicam-se, talvez, uma história de amor, e chega tudo a um momento de decisão final, um tipo de surpresa qualquer. Será que é intervalo? Posso sair nessa altura? Ela diz que não e que não posso. Ok. Então é uma peça. Boa, obrigado. Obrigado. Um pedaço de informação confirmado. Agora, eu não sei como é que ela me disse isto sem me dizer, mas vamos avançar. Teatro. O teatro não é ciência, isso eu sei. É o oposto. Ela pode fazer o que quiser com o final. Eu não posso fazer isso. Seria fraude científica. Existe fraude teatral. E não é exatamente isso que o teatro é. Uma bela e bem iluminada fraude. Ela diz que não. Concordamos em discordar. Por exemplo, os meus pais sempre se orgulharam muito de mim e da minha ciência, mas eu acho que eles tinham ainda mais orgulho no facto de eu estar casado com uma pessoa do teatro. Eles adoravam teatro. Especialmente musicais. Como o meu pai adorava musicais. Ele e a minha mãe vestiam a mim e à minha irmã e levavam-nos a todos os que fossem a Detroit. Eu era arrastado e puxado e levado e... Sim, naquela altura, pronto, eu adorava os musicais, mesmo. A minha mulher gostaria que eu vos dissesse o que é que estava pendurado nas paredes do meu quarto quando eu era criança. Cartazes. Uns 50 ou 60. Não sei, não me lembro, acho que a minha mãe ainda os tem. Não me interpretem mal, eu acho que a grande parte dos musicais são super pirosos e que em retrospectiva muitos deles são bastante ofensivos, mas eu quando era criança eles eram simplesmente fantásticos. Eu gostava porque o meu pai gostava, ele cantava-os em casa, chorava nos finais, ele era do tipo 1776, Camelot, eu era mais Sweeney Todd. O que enfim, o que vos diz tudo o que precisam de saber sobre nós. E por isso é que é hilariante eu ter acabado por casar com uma dramaturga. Eu pensava que o teatro estava arrumado, mas não. Nós conhecemos porque ela escreve peças sobre ciência e eu sou cientista. Ela já tinha escrito uma peça sobre mim uma vez. Eu pensava que ia ser uma dramatização pungente sobre agitação política. Foi uma farsa sobre pessoas a revoltarem-se numa ilha habitada por lamas. A minha mulher protesta. Ela diz que essa peça não era sobre mim, que era baseada numa conversa comigo. Não interessa. O que interessa é que é um perigo estar casado com uma dramaturga. Elas normalmente têm a última palavra. Por favor, diz-me que isto não é um musical. Ela diz que não. Ela diz para continuar. Muito bem. Para onde? O que é isto?
cera de abelha. O olfato é o sentido mais poderoso para a maioria dos mamíferos. É um sentido evocativo. O cheiro é um conjurador. Faz-nos viajar no tempo. Infância, casa, sinagoga, ofício, shivá, velas acesas, em honra de alguém. Este cheiro para mim costumava significar morte. Na minha família morria-se muito. O meu avô, o meu tio, o Itzi, o meu primo Jeff, o meu outro primo. Doença do coração. Todos eles. Um dado a ter em conta é que os homens da minha família têm tendência a não passar dos 40. Velas acesas em honra deles. O meu pai sobreviveu ao ataque massivo de coração que teve aos 39. Eu tinha 10 anos. Mas sobreviveu por pouco. Ele passou semanas no hospital. Disseram-me que ele ia morrer. Disseram-me também que não o podia ver, que não o podia visitar, que eu era uma criança e as crianças não eram permitidas. E eu fiquei furioso com aquelas pessoas todas do hospital, porque estavam todos só a seguir regras, quando as regras são idiotas. Vou impedir-me de ver o meu próprio pai, de lhe tocar uma última vez quando ele está a morrer ali mesmo naquele quarto. Ele está a morrer ali mesmo e não me vão deixar entrar para me despedir. Decidi que nunca viria a ser médico. Não, nem pensar. Acontece que sou médico. Virologista, mais especificamente doutor de ciências em imunologia e doenças infecciosas. Harvard. A minha avó gostaria que eu não me esquecesse de mencionar esta parte de Harvard. Mas mesmo ela dizia que um doutoramento era só até eu me tornar um médico a sério. É uma piada, mas as piadas na minha família são provas de conceito. Enfim, é esta a minha educação judaica dos anos 70. Os meus pais educaram-nos de forma a sermos boas pessoas, a praticarmos o bem e a agirmos sempre no sentido de tornarmos o mundo um sítio melhor. Tikkun Olam é o conceito judaico que significa curar o mundo. Isto era importante para o meu pai. Todos nós podemos ajudar a curar o mundo usando os talentos com que fomos abençoados. O que é que tu vais fazer? Na minha casa, que ficava numa rua curva e sombria do West Bloomfield, no Michigan, o judaísmo era uma parte muito importante das nossas vidas. Mantivemos-nos kosher durante quase toda a minha infância. O meu pai trabalhava na comunidade judaica, era diretor de um lar judaico para idosos. Íamos ao acampamento judaico durante meses, no verão. Aliás, foi lá que a minha mãe e o meu pai se conheceram, a cantar canções na floresta do acampamento judaico. Bem, mas enfim, todas estas noções judaicas de fazer o bem e de justiça social eram determinantes na minha família. A minha mãe veio de uma família reformista, mas o meu pai foi educado de uma forma ortodoxa e por isso o judaísmo fazia parte de tudo o que fazíamos. Outro conceito que me foi ensinado foi este, do Talmud. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Talvez eu pudesse salvar mais do que uma. Espera. Mudei de ideias. Boa ciência é o resultado convincente que responde a uma pergunta importante. Convincente, não definitivo. Que me convence. É isso que muda o mundo. Quer dizer, é isso que muda as pessoas. O mundo está-se a cagar para aquilo que nós pensamos. Para ser honesto, a melhor ciência que já fiz em toda a minha vida, e francamente a melhor ciência na história da humanidade, começa sempre com a mesma experiência mental. Encontrar as coisas em que a humanidade imagina que é especial e assumir que não o somos. Somos o centro do universo. Falso. Somos a única espécie que usa ferramentas. Falso. Somos a única vida em milhares de milhões de galáxias. Falso. Quer dizer, provavelmente, estatisticamente, é improvável, mas fiquem atentos. Então, se conseguirmos convencer as pessoas de que algo que elas consideravam fundamental é uma treta, isso é ciência no seu melhor. Eu neste momento estou a trabalhar numa dessas grandes questões.
A ideia comum é de que a vida teve origem na Terra apenas uma vez. Mas teve. Parece improvável. Se aconteceu uma vez, porque não haveria de acontecer de novo? E porque haveria a vida de evoluir apenas num sentido? Se a natureza abomina o vácuo, a biologia odeia atos únicos. Então, eu estou a trabalhar num projeto gigante que está à procura de uma biosfera oculta aqui na Terra. Coisas que não são baseadas em carbono ou que não precisam de ADN para sobreviver, mas que ainda assim podem estar a viver entre nós. Biosfera oculta. Biosfera oculta. É um bom título, não é? Não. Biosfera oculta. Eu adoro este tipo específico de projetos porque é muito pouco provável que encontremos alguma coisa, mas se encontrarmos, graças. A dinâmica risco-recompensa é enorme, um risco enorme de não encontrarmos nada e uma incrível recompensa científica se encontrarmos. É esta a ciência que me apaixona. Andar à procura de coisas que mais ninguém está à procura. Fazer a pergunta que mais ninguém está a fazer, o que é sempre uma versão de o que é que está realmente a acontecer. E potencialmente, talvez apenas de vez em quando, com uma boa resposta, chegues a encontrar algo verdadeiro, a convencer o mundo e a aumentar a amplitude do conhecimento humano. É isto que a ciência me faz sentir. Em 2000 estou a viver em Yaoundé, nos Camarões, a montar um laboratório na cidade e a preparar um extenso estudo em zonas rurais do país com pessoas que caçam animais selvagens, porque é o que há para comer. Visito estas comunidades regularmente e vou-as conhecendo aos poucos. Eles mostram-me os animais que matam, mostram-me também as cicatrizes, as morduras, os arranhões dos animais que caçaram. Macacos, chimpanzés, roedores, morcegos, caçados, cortados, cozinhados. Estas comunidades confiam em mim, eu respeito-as tremendamente, para elas eu sou o doutor. A minha avó ficaria radiante. Estas pessoas são incríveis e aceitam trabalhar comigo e com a minha equipa, deixando-nos recolher amostras regulares do seu sangue para sabermos com que vírus já estão infectados. Também recolhemos amostras dos animais que matam, uma pequena gota de sangue num papel de filtro, para sabermos se as doenças que estão nos humanos também estão na sua comida. Conduzo uma mota pela floresta, visito os mercados a céu aberto para saber o que há de fresco, danço a melhor música do mundo em discotecas onde expatriados se misturam com gentes locais e todos se embebedam com vinho de palma. Navego por entre líderes governamentais, contactos militares, cientistas rivais, trabalhadores humanitários, doenças, surdos, malária, apanhei 2 vezes, não recomendo. Passo por uma experiência de vida não convencional que inclui pessoas incríveis, ótima comida, o meu francês abaixo da média, a perspectiva saudável de viver fora da América durante uma década e a ameaça constante de que os meus esforços resultem em nada e de que o meu trabalho não seja minimamente útil para o campo de investigação que me apaixona. Também é isto que a ciência me faz sentir. Em Yaoundé, à sombra da floresta virgem, nas aldeias mais pequenas, nas estradas esburacadas, nos mercados de arte, onde quer que vá. É este o cheiro que eu sinto. Madeira queimada. Isto cheira a Yaoundé, Camarões, África. A aventura cheira a isto. Perseverança, motivação. É isto que a ciência me faz sentir. E em 2004 estou na cave do CDC, em Atlanta, na Geórgia. Sozinho, a processar os resultados de milhares de amostras biológicas da África Ocidental que podem ser a prova de infecções zoonóticas, vírus a saltar de animais para humanos. As amostras que estou a testar são dos caçadores com que trabalhei nos Camarões e que estavam em contacto constante com animais selvagens e com os seus géneros. Estou especificamente à procura de SFV nestas amostras humanas. SFV é da mesma família viral que o HIV. Mas as pessoas não têm SFV. E se eu encontrar uma amostra de uma pessoa que tenha?
a sua origem terá de estar nos primatas com os quais interagiu e seria o registro de um desses transbordos virais em tempo real. Basicamente estou a tentar descobrir o próximo HIV antes que ele saia da floresta. Como? Tentando apanhar em flagrante um destes saltos virais. Agora, nunca ninguém viu isto antes. Aliás, sempre me disseram que eu nunca veria um salto viral, que a probabilidade era tipo 1 no milhão. Na realidade, é 1 em 100. É isso que me dizem os resultados que tenho à minha frente. Uma amostra dá positiva para SFV. Simian Foamy Virus, vírus símio espumoso. Uma amostra, caraças. É isto. Uma amostra não é muito, mas é o suficiente para começar uma epidemia, caso o vírus seja suficientemente forte, e depois outra amostra dá positivo e outra. Uma amostra já é uma notícia alarmante, mas 2, 3. E se eu cruzar isto com os dados comportamentais que eu recolhi, em que os caçadores me dizem as espécies exatas que caçavam, é uma confirmação sólida. O caçador de gorilas tem a variante SFV dos gorilas, o caçador de mandris a dos mandris. Os vírus estão sempre a saltar dos animais para os humanos e esta é a prova. 1% de taxa de infecções. 1% de taxa de infecções significa que as variantes do vírus podem esperar nos humanos para se recombinarem com variantes cada vez mais fortes. Isto significa que o próximo HIV pode já ter começado ali mesmo. E eu estou a olhar para ele, sozinho, na cave do CDC. Sou a única pessoa no mundo que sabe disto. É isto que a ciência me faz sentir. Bom, e de repente torno-me num tipo conhecido pelas pandemias. Um caçador de vírus. Publico artigos em revistas importantes, ganho prémios, consigo grandes bolsas, torno-me um explorador do National Geographic, dou uma TED Talk, abro uma empresa, lanço um livro. Mas a verdade é que, de cada vez que se torna óbvio para mim que um novo surto está para começar, eu tenho quase sempre a mesma reação. Podem perguntar à minha mulher. Eu simplesmente deixo escapar um odeio pandemias, enquanto espero que o café fique pronto. É que eu odeio mesmo. Quer dizer, passei grande parte da minha vida adulta a estudar pandemias, a preparar-me para elas e a tentar evitá-las, e sinto sempre que estou numa espécie de jogo de xadrez com elas, o que não é divertido. Quer dizer, o xadrez é divertido, mas as pandemias não. Gripe suína, gripe das aves, o que vier a seguir, e eu sei que vem alguma coisa a seguir, porque vem sempre alguma coisa a seguir. Existe, neste momento, algures por aí, a ganhar força através do processo natural de tentativa e erro de qualquer evolução, à espera de um momento de fraqueza dos nossos sistemas, do nosso saneamento, da nossa civilidade. Existe neste momento alguma coisa a evoluir para outra coisa que vai estar preparada para nós. Estaremos nós preparados para ela? Provavelmente não. Se não dermos ouvidos a cientistas como os da minha equipe e a mim próprio. O que é difícil dizer sem parecer um cretino. Mas é possível ser-se um cretino e ter-se razão. A minha mulher gostaria de deixar claro que eu não sou um cretino. Apenas fico entusiasmado quando tenho razão. Quer dizer, quando nos especializamos em alguma coisa terrível, o entusiasmo pelo nosso trabalho pode parecer macabro, não é? Como se andasse por aí um assassino em série à solta e nós trabalhássemos para o FBI. Quer dizer, foi naquilo que me especializei. Conheço tudo sobre psicologia criminal e esperei por aquele momento toda a carreira. Mas não vou ficar entusiasmado por andar por aí um assassino à solta. Eu devo lembrar-vos que o meu trabalho para o FBI. O meu trabalho é prever pandemias. Porque se conseguirmos prever as pandemias, podemos conseguir evitá-las. Todas as novas pandemias vêm dos animais. São infecções zoonóticas. Doenças a saltar dos animais para os humanos. Está sempre a acontecer e a maioria das doenças não sobrevive a este salto. Mas e as que sobrevivem? Os humanos são uma espécie tão íntima, tão sobrepovoada, tão dinâmica, móvel e violenta, que se fores um vírus que consegue sobreviver em nós, vais conseguir passar a andar por aí. É o equivalente viral a ganhar a loteria. Então, um destes vírus altamente contagioso e mortífero é o pior cenário para um epidemiologista. Mas é o meu trabalho. Imaginar o pior cenário possível e preparar-me para ele. Porque se soubermos onde vão surgir os novos surtos,
Se soubermos que animais selvagens geram novas infecções, se conhecermos os padrões de contágio, podemos estar preparados. Então é isso que eu faço. Deem-me uma catástrofe e eu dou-vos um plano. Sou um catastrofista. A minha mulher diz que esse é o título agora. Ela acabou de alterar. Isto agora chama-se o catastrofista. Café instantâneo. O meu pai tinha sempre disto nos armários. Não é lá muito bom, pois não. Quer dizer, eu não sou maluco se disser que o café instantâneo é terrível. Mas é fácil. E fácil é bom quando estás a recuperar de um ataque cardíaco quase fatal. O meu pai recuperou quando eu tinha 10 anos. Esteve semanas no hospital, mas regressou a casa. O que não era o resultado esperado. Durante 3 meses, eu fui para a cama a pensar que ele ia morrer na noite seguinte. Eu dissolvia-lhe o café em água quente, levava-lhe a caneca. Ele bebia por uma palhinha. E enquanto ele bebia, eu era confrontado com aquele meu herói, outrora jovial, alto, de cabelo escuro, bronzeado e de riso forte, aquele homem vital que regressou a casa, pálido, encolhido, magro, mole, mal conseguia subir as escadas. Bebia por uma palhinha porque não conseguia segurar na caneca. Tudo mudou depois disso. Tinha de mudar de alguma forma. Quase morte de um pai, crianças traumatizadas, uma mãe quase viúva, abala a essência de uma família. O mundo fica exposto como uma coisa realmente delicada que é. Nessa altura, o meu pai disse-me todas as coisas que desejava ter dito ao pai dele. As mágoas que ainda tinha por alguns sentimentos que não partilharam. Todas as coisas que não teve oportunidade de dizer. Todas as que teve. Eu percebi que ele fazia isso não para fazer o luto do pai dele, mas para me poupar a mim da dor de não ter a coragem de lhe dizer aquilo que precisava de dizer. Enquanto podia. Nada mal, na verdade. Porquê estudar vírus se não vais ser médico? Perguntou a minha avó, quando percebeu que não era medicina que eu ia estudar para Harvard. Porquê? Porque os vírus são a forma de vida mais estranha e fixe e diversa que existe. Porque quando eu era miúdo vi um documentário no National Geographic sobre primatas e passei as 2 semanas seguintes a imaginar que era um gorila, o que me levou à biologia, com incursões pela filosofia e pela lógica matemática, o que me levou à primatologia, o que me levou ao trabalho de campo no Uganda com os chimpanzés selvagens da floresta de Kibale, o que me levou a estudar chimpanzés que pareciam automedicar-se mascando certas folhas. O que levou o meu professor Richard Wrangham a dizer: bom, se vais mostrar como é que eles se automedicam, terás de perceber porquê que eles se automedicam. O que implicava descobrir o que é que os estava a pôr doentes, o que implicava descobrir que vírus é que eles tinham. E então fui descobrir. E isso envolvia recolher amostras não apenas dos símios, mas também dos insetos que os picavam. Era muita merda e sangue, literalmente. Mas quando descobri a virologia, descobri um campo aberto para explorar. Nós já identificámos a maioria dos mamíferos na Terra, mas dos vírus temos apenas uma pequena parcela de conhecimento. Os vírus são as formas de vida mais abundantes que existem. Não é nós e eles, é eles e eles e eles e eles e eles. E mais eles. E só depois, no fim da fila, estamos nós. O
que é contraintuitivo para as pessoas, porque não é a vida que vemos, não é a vida que estamos cientes. O que significa que não está estudada, que é a razão que não vou estudá-la. Quer dizer, se vocês fossem um extraterrestre inteligente que acabou de descobrir a Terra e o vosso trabalho fosse estudar a diversidade de vida neste lindo planeta azul, vocês não iam focar-se nos humanos, vocês iam focar-se nos micróbios. São simplesmente muito humanos. Os gorilas são muito interessantes. Mas se o vosso objetivo fosse saber tudo o que há na Terra, os mamíferos ficavam despachados num instante. Mas os vírus, há vírus suficientes neste planeta para superar o número de estrelas no universo 100 vezes. E a verdade é que a importância universal dos vírus não é o seu potencial para nos favorecer ou para nos prejudicar. É o potencial que eles têm para nos ajudarem a perceber se estamos sozinhos no universo. Pois é. As pessoas estão longe de serem tão interessantes. Mas a verdade é que eu mal posso esperar para me livrar das pandemias. Eu gosto de pensar em coisas em que mais ninguém se está a focar. No início da minha carreira, quando eu estava na África Ocidental a detectar novos vírus, a prevenção pandémica não era um campo de investigação, simplesmente não era nada. Agora toda a gente faz isso, que é ótimo, porque não tenho de ser eu a fazê-lo. Eu já escrevi esses artigos todos. Portanto, o que é que mais ninguém está a fazer? Seguros pandémicos. O que é um seguro pandémico? Bem, neste momento não existe. Existem seguros contra inundações, terremotos, furacões, incêndios, pandemias. Não. Mas eu e os meus colegas achamos que devia haver. E então eu mudei de rumo, abri uma empresa e agora modelo pandemias. Com uma análise de dados tão detalhada e com tanto poder computacional que somos capazes de mapear o desenvolvimento de uma qualquer pandemia à vossa escolha no vosso portátil. Os meus colegas são geniais. Por exemplo, temos um modelo da gripe de 1918 que podemos manipular como se estivesse a acontecer agora. Mudar o sítio onde começou, quão contagiosa é, quão mortífera. O modelo tem uma representação nodal para cada pessoa viva neste momento e podemos ficar ali simplesmente a ver aquilo acontecer. O que significa que podemos inventar pandemias, virtualmente, claro. E porquê fazer isto? Porque é espetacular. E porque achamos que estes modelos podem ajudar as seguradoras a saber como criar resiliência caso uma pandemia faça colapsar metade da economia mundial, destruindo milhões de vidas e de meios de subsistência. Porque aquilo que se tornou óbvio para mim é que, sim, a perda de vidas humanas é dolorosa e angustiante, mas é apenas metade da tragédia. A perda de meios de subsistência, de emprego, de comércio, de indústria, de agricultura, de transportes, escolas, turismo, a perda de como as pessoas se sustentam a si e às suas famílias é profunda, duradoura e incapacitante. O número de mortos é uma medida incompleta do efeito de uma pandemia. Porque perder os meios de subsistência é privar a população de um planeta inteiro do seu próprio futuro. Mas o problema dos seguros é este. As pessoas só compram o seguro contra as inundações depois da inundação. Apercebem-se tarde demais do valor das coisas. É sempre tarde. Mas não é tarde demais para estarmos preparados para a próxima vez. É essa a esperança. Aprendemos da maneira mais difícil, mas aprendemos. É por isso que as alterações climáticas são difíceis de vender à maioria das pessoas. As alterações climáticas são de combustão lenta. Imagino que se possa dizer literalmente. O desafio do movimento das alterações climáticas é tentar convencer as pessoas a comprarem um seguro antes da ocorrência. O que, como já disse, é muito difícil que as pessoas façam. Pode ser que agora possamos perceber que temos mesmo de começar a fazê-lo. Pode ser que ainda vamos a tempo. Porque aquilo que nos separa da tragédia é só a ciência, a preparação e a sorte. Não, ainda não.
Respira apenas, continua. Continua. Eu penso em mergulho quando preciso de me acalmar. Profundo. Subaquático. Quanto mais profundo, mais tranquilo. A superfície pode estar agitada, turbulenta, mas lá embaixo está calmo. Uma calma intoxicante. Sem ruído, sem peso. Tudo o resto desaparece. Mergulho não é um desporto, é uma meditação. Não há competição senão contigo próprio. Respira. Poupa o ar. E vais poder ficar lá em baixo mais tempo e ver um mundo novo. Uma vez vi uma baleia azul a 3 metros de mim. O maior animal que já viveu. Estava ali mesmo à minha frente. É um mundo estranho para nós, lá em baixo, mas é onde a vida começou. O plasma do sangue humano tem os mesmos íons e a mesma salinidade que a água do mar. Somos todos oceanos. Ok. Vamos continuar. Os maiores equívocos sobre os vírus. Ok. Então, em primeiro lugar, temos de falar da nossa iliteracia científica geral da espécie. Então, todos temos de ler Shakespeare para sermos considerados pessoas bem instruídas, certo? E não nos é exigido que compreendamos completamente o nosso lugar na árvore da vida. Shakespeare é mais importante do que isso, do que toda a vida tal como conhecemos. Eu imagino que a minha mulher se vai opor a esta linha de raciocínio. Quer dizer, eu adoro as peças, mas as peças que se foram. Para que focarmos na ficção se não conseguimos lidar com a realidade? Então, o equívoco número 1 é imaginar que os humanos são muito inteligentes. Nós somos filogeneticamente iletrados. Não sabemos quem somos. Por nós, eu quero dizer a maioria dos humanos na Terra, e por filogeneticamente iletrados, eu quero dizer nunca ninguém nos ensinou verdadeiramente sobre a árvore da vida, sobre a quantidade de diversidade biológica que existe à nossa volta e de porque é que isso é importante e de como é que a vida evoluiu de forma a nos incluir, mas a não terminar em nós. E não estou a falar de um diagrama com uns quantos primatas a caminhar em direção ao chamado progresso. Estou a falar da verdadeira árvore da vida. A árvore da vida pode dizer-nos como é que toda a vida está ligada através da evolução de um antepassado comum. A árvore da vida está-se a cagar para os humanos. Equívoco 2. Os humanos são o auge da evolução. Não. Eis o porquê. Isto são os humanos. E nós achamos que os humanos são muito importantes. Mas os humanos são apenas uma das 6.000 espécies de mamíferos que existem na árvore da vida. Isto são os mamíferos. Bom, então os mamíferos parecem ser bastante importantes. Certo, mas não se fizeres essa pergunta às outras 8,7 milhões de espécies eucarióticas que existem na Terra. Os eucariotas são uma classe de vida que inclui praticamente toda a vida que conseguimos ver. As árvores, os insetos, os peixes e nós mesmos. Bom, então parece que a árvore da vida é um lugar muito diverso, não é? É, porque ainda nem chegámos aos procariotas. Os procariotas são formas de vida microbiais, como as bactérias ou as suas primas, as arqueias, e que são tão numerosas em relação às outras formas de vida que as ofuscam. Contar espécies procarióticas é um exercício imperfeito, mas basta dizer que existem milhares de milhões. Então, se olharmos para a árvore da vida, os humanos são um ponto final, no fim de uma longa frase, de um parágrafo irrelevante, de um pequeno capítulo, da
enciclopédia da vida. Equívoco 3. As bactérias e os vírus são a mesma coisa. Não. Não e não. Absolutamente não. São imensamente diferentes. E a única razão por que se confundem é porque são ambos pequenos, ambos podem fazer com que fiquemos doentes e porque somos mamíferos ignorantes. Mas a principal diferença é esta. Nós conseguimos ligar as bactérias e os humanos porque estamos ligados uns aos outros na nossa árvore da vida. Mas os vírus, neste momento, não conseguimos estabelecer qualquer tipo de relação entre eles e nós, porque não conseguimos ligá-los à nossa árvore da vida. Sabemos tão pouco sobre as origens virais que não fazemos ideia de como ou a partir do que é que eles evoluíram. Nem sequer sabemos se estão relacionados uns com os outros. Alguns grupos virais podem ser resquícios de uma qualquer forma de vida pré-procariótica, enquanto outros podem ter escapado de linhagens celulares. Simplesmente não sabemos. Os vírus estão tão por toda a parte que o melhor é pensarmos neles como sendo independentes de qualquer outra forma de vida mencionada até agora. Portanto, os vírus nem sequer estão na porra do ciclo. Isto são os vírus. A diversidade no mundo viral é surpreendente e é notável que as formas de vida sem células, ou seja, os vírus, possam representar mais variedade do que toda a vida com células. Sim, os vírus não têm células. Usam as nossas e usam as células de todas as outras formas de vida. As plantas têm vírus, os insetos têm vírus, as bactérias têm vírus. Aliás, a maioria dos vírus que existe são os que infectam as bactérias e não a nós. Mas então, espera, se não têm células, estarão os vírus vivos? Bom, estão sempre a fazer-me essa pergunta. Sinceramente não interessa. É uma questão semântica, não importa, é um jogo de palavras. O que importa é que eles são ubíquos. Estão inseridos em todos os sistemas vivos e que qualquer fantasia que possamos ter de os eliminar irá deixar o nosso planeta inabitável, sobretudo para a nossa espécie. E não nos podemos esquecer que temos genes virais dentro de nós. 8% do genoma humano é de origem viral. 8% de nós são eles. Isto não nos deixa de boca aberta. Nós estamos neles, eles estão em nós. É um dar e receber, é um receber e receber. Bom, mas então, estarão os vírus vivos? Sim, não me interessa. Na verdade, o argumento principal de que não estão baseia-se no facto de os vírus dependerem de outras formas de vida para sobreviverem. Mas não dependemos todos. Todas as vidas dependem de outras vidas. Ninguém existe isolado. Ninguém. Nem um catastrofista. Sabem uma coisa? Podíamos ser todos catastrofistas se começássemos a perceber o que é que realmente nos mata. Sabem o que é que pode dizer-nos isso? Risco relativo. É o que me tem absorvido estes dias. Há uma ciência para o risco, claro que há. Uma ciência que pode dizer-nos de que é que vale realmente a pena ter medo. Isso significa que podemos alterar os nossos comportamentos com base não no medo, mas em factos, o que significa que podemos divertir-nos muito mais e preocupar-nos muito menos. Por exemplo, eu fico irritado quando alguém me diz que uma determinada atividade é arriscada. Ok, certo, arriscada, mas arriscada comparada com o quê? Precisamos de um denominador. Ou antes, precisamos de micromortes. Já ouviram falar de micromortes? É genial. Os micromortes são a moeda comum para o risco. O micromorte é a probabilidade 1 no milhão de morte súbita causada por uma determinada atividade. Quanto mais micromortes, mais arriscado. Paraquedismo, 8 micromortes por salto. Andar de moto, 10 micromortes. Viver uma semana como uma pessoa comum, 6 micromortes. Pois é. Se não têm medo de morrer esta semana, também não precisam ter medo de fazer escalada, mergulho, andar a cavalo ou andar de avião, porque são atividades que têm valores inferiores. Ser morto por um tubarão, menos de 1 micromorte, que é essencialmente o mesmo que ser morto por um canguru. Portanto, perspectiva. Mas
Jogar futebol americano, 20 micromortes. Uma dose de heroína, 30 micromortes. Dar à luz, pois é, 210 micromortes. O milagre da vida é muito mais arriscado que a heroína. Tentar escalar o Everest. 39 mil micromortes. A minha mulher pôs isto aqui porque eu adoro ver documentários sobre escalar o Everest, o K2, a Annapurna, aquele sobre aquele lunático que subiu ao Half Dome sem corda. O desafio único que aquilo representa, a logística, a proeza física. Eu percebo a excitação, o impulso. A minha mulher não. A minha mulher não tem paciência para este tipo de desportos. Zero compaixão. Mesmo que o tipo esteja a morrer na encosta da montanha, ao telefone com a mulher e a satélite, a chorar e a dizer: querida, nós tentámos tudo, mas acho que não vamos conseguir. Nesta altura a minha mulher já está aos berros para a televisão. Olha, não tivesse tentado subir a porra da montanha sem qualquer motivo humanamente útil e deixar os seus filhos sem pai, seu monte de merda egoísta. O que retira um bocadinho a grandiosidade destas coisas, eu sei. Eu basicamente prometi-lhe que nunca faria nada acima dos 200 micromortes. De um modo geral, limito-me a mergulhar. Mas existe outra medida para o risco. A microvida. Mede fatores de risco a longo prazo e não apenas eventos singulares, mas doenças crónicas, estilos de vida, hábitos. Uma microvida equivale a meia hora de esperança de vida ganha por hábito. Quanto mais microvidas, melhor. Comer uma porção de legumes, uma microvida, ganha. Comer um bife, uma microvida, perdida. Correr durante 20 minutos, 2 microvidas ganhas. Fumar um maço de cigarros, 10 microvidas perdidas. Pois é, são 5 horas por maço. E é nesta altura que eu penso no Talmud e digo: salvar uma vida? E que tal salvar 7 milhões anualmente? É o equivalente a um holocausto por ano. E sabem o que é que mata essa gente toda? Fumar. Sabem aqueles pauzinhos químicos que podem ser adquiridos em qualquer loja de esquina por alguns euros? É nisso que um catastrofista pensa antes de adormecer. Querem falar de Tikkun Olam? Querem ajudar a curar o mundo? Pois então dediquem as vossas vidas a impedir que as pessoas fumem. Eu consegui impedir uma. Quando tinha 7 anos, assisti a uma daquelas atividades extracurriculares sobre fumar. O meu pai fumava cachimbo. Aliás, esse é o cheiro que mais rapidamente me faz viajar no tempo, de volta ao meu pai. Bem, mas o meu pai costumava levar-me com ele à tabacaria. Era um ritual de pai e filho, brincávamos, ele sentava-me ao colo dele como se eu fosse o príncipe do Michigan. Mas naquela tarde eu fiquei em casa a recortar todos os avisos de saúde dos anúncios a cigarros que encontrei nas revistas e colei-os na porta do meu quarto. Não foi sutil. Também preparei uma argumentação bem fundamentada e com provas citacionais, e lembra-se que eu tinha apenas 7 anos, e apresentei-as ao meu pai quando ele chegou a casa do trabalho. Pai, não fumes, por favor. Eu não quero que morras. Ele deixou no dia seguinte. Por isso, uma para mim. O meu pai costumava contar esta história de como eu o confrontei, do orgulho que ele sentia. Quando é que tens a oportunidade de empoderar uma criança que está a tentar fazer o bem? Ele pediu, eu parei. Eu sei que as pessoas costumam dizer isto, mas eu espero um dia vir a ser um pai tão bom como eu. Vamos ver o quão perto eu consigo chegar, porque estamos em fevereiro de 2014 e a minha mulher, ao que parece, está grávida. O nosso primeiro filho. Ai, vai ser um ano e tanto. Às 9 semanas ouvimos o coração do bebê. Às 12 semanas vimos as mãozinhas do bebê. Ai, as mãozinhas. Que sucesso! Que cena louca é esta de fazer bebés. Que aventura biológica impressionante que estamos a viver. A minha mulher gostaria de deixar claro que nesta fase há muito menos um nós e muito mais um ela no que toca à biologia.
nós não vamos ter um filho, ela vai. Eu aceito. Às 20 semanas sabemos que vai ser um rapaz. Sempre assumimos que ia ser uma rapariga, não sei porquê. A minha mulher sempre cresceu com raparigas, irmãs, primas, era tudo mulher. E por isso, quando íamos a caminho do hospital para saber o sexo do bebê, ela disse-me: se for um rapaz, és tu que tratas as coisinhas todas do pênis. Um rapaz. Conta à minha mãe, ela fica extasiada. Conta ao meu pai, ele chora. E em abril estou em Washington. E na manhã seguinte tenho um almoço com o diretor do CDC. Acordo durante a noite atingido nas entranhas por labaredas de dor tão ferozes e repentinas que mal consigo andar. A última vez que experienciei dor tão forte foi quando tive malária. Sinto que vou morrer e preciso de ir para o hospital imediatamente, mas não há tempo para chamar uma ambulância. Vou de Uber, coitado do rapaz. Fui o caminho todo aos berros. Com torço de dores na sala de espera do hospital. Finalmente sou visto. Pedras nos rins. Dão-me medicamentos. Dizem para eu passar ali o resto do dia e eu digo não. Eu tenho um almoço de trabalho. Lá os convenço a darem-me analgésicos que durem pelo menos até à sobremesa e às 11h30 lá vou eu, mesmo a tempo. Eu não vos estou a contar isto para provar o quão sou resiliente, mas porque foi naquele almoço que eu disse ao diretor do CDC para levar a sério o surto de ébola que estava a acontecer na África Ocidental. Parecia ser mais grave que os anteriores. E a minha equipa já estava a receber pedidos de ajuda. E eu conseguia prever que ia ser mau. Em muitos aspectos. E foi porque um mês após o início do surto recebo uma chamada do meu pai que me diz que o bicho que tinha no estômago não era um bicho e não era no estômago. Era cancro. Pâncreas. O meu coração dispara quando ouço aquilo. A minha cabeça começa a rodopiar como um daqueles arquivadores rotativos, a folhear ideias, contactos médicos, investigadores que posso contactar. Enfim, digo que vou a caminho. A minha mulher está grávida do nosso primeiro filho. O meu pai acaba de ser diagnosticado com cancro. E a minha equipa está no terreno enquanto uma estirpe extremamente mortal de ébola ameaça devastar a África Ocidental. Estamos em 2014. E eu estou cara a cara com uma realidade avassaladora. Então vamos para a casa do meu pai, na Flórida, onde o ajudamos a ultrapassar as primeiras semanas de tratamento e de decisões médicas. O meu pai mostra-me todos os documentos meticulosamente organizados para a eventualidade da morte dele. Diz-me exatamente a quem telefonar, onde será o enterro, a localização da campa, em Detroit, ao lado do pai, da mãe e do irmão. Entretanto, é preciso uma cirurgia para tentar retirar o tumor, mas com a idade dele e com o histórico de doenças cardíacas, a cirurgia é uma roleta, mas não há opção. A cirurgia é marcada. Um dia, antes da opção, o meu pai convida toda a gente para jantar, cozinha, canta, toca na guitarra que traz com ele desde a adolescência. Parece que se está a despedir. Talvez esteja. Salvar uma vida. Mas nem sempre conseguimos escolher a que queremos salvar, pois não. Ou talvez eu já o tenha salvo. Do cachimbo, do fumar. Ele tem de conhecer o meu filho. Ele
tem de sobreviver até lá. Esta vida, Charles Wolfe, a vida dele é a vida que eu daria tudo para salvar. Não, ainda não. O que é que queres que eu faça? Eu não sei o que é suposto fazer com tudo isto. Continua, diz ela. Setembro de 2014. 1 de setembro, durante a noite. O meu telefone devia estar desligado, mas não está. Ainda bem. Verifico. Tenho uma chamada gravada. Ouço. O meu coração dispara. Apanho o avião seguinte para a Flórida. Estou a falar do avião imediatamente a seguir. Aterro. Vou diretamente para o hospital. O meu pai... Pego-lhe na mão, digo-lhe: estou aqui. Estou contigo, pai. Ele diz: eu sei. E morre. Eu nunca tinha visto aquilo, aquele tipo de evaporação. Quase instantaneamente parto para a sala, há tanto para fazer. O meu pai deixa tudo preparado, mas ainda assim. Ligo à minha mulher, na verdade é o nosso aniversário, ela está à espera que eu lhe diga alguma coisa romântica, mas eu digo que ele se foi. Só me desfaço em lágrimas quando lhe conto. Há qualquer coisa em dizê-lo ao telefone, querer protegê-la disto, querer proteger-me a mim. Ela na verdade está a estrear uma peça em Nova Iorque, grávida de 7 meses. Diz que quer vir imediatamente para a Flórida. Eu digo-lhe que não, que venha ter connosco a Detroit para o funeral, o enterro, a Shiva. Ela diz: vamos chamar Charles ao nosso filho. É uma tradição judaica dar o nome do familiar que morreu mais recentemente ao primeiro recém-nascido. Eu chamo-me Nathan, porque o meu avô se chamava Nathan. Eu tenho o nome do meu avô, que morreu antes de eu nascer. Todas as coisas que não cheguei a dizer, todas as coisas que disse, todas as coisas. Shiva. Espelhos cobertos, comida abundante. A minha casa de infância. A minha mãe é uma pessoa incrível. Há décadas que eles estavam separados e ainda assim ela acolhe a Shiva. As pessoas boas são muito boas. A minha mãe é uma delas. Professora de matemática, uma mãe espantosa, carinhosa.
carregado com preocupações todos os dias desde que nasci. Aparentemente também é uma boa ex-mulher quando é preciso. A minha mãe. Veio tanta gente à casa dela para velar o meu pai. O Rabi fala. Amigos, recordações, memórias. Outra vez, a cera de abelhas. Velas acesas. Sempre este cheiro. Orações. Velas. Ausência. Histórias sobre o riso dele, o orgulho fervoroso que ele tinha na minha irmã Julie e em mim, o seu charme, a sua paixão pela vida, as suas piadas, a sua generosidade. Eu sou parte da história dele, não o contrário. O enterro. Um dia soalheiro, o Cádiz dos enlutados, pá de terra atirada para a cama, um último gesto para com aquele que partiu. A minha mão na barriga dela, a minha mão perto do meu filho, o mais perto que o meu filho e o meu pai alguma vez estarão. Não há justiça nenhuma nisto. Neles não se conhecerem. É apenas um azar terrível e inútil. Se eu acreditasse em Deus, mandava foder. E apenas 2 meses depois nasce o bebê Charles. O meu coração explode. E a minha ansiedade também, que é o que acontece, aprende imediatamente quando te tornas pai. Morte, nascimento, mesmo em cima um do outro. Tão alegre e ainda assim tão triste. O buraco que o meu pai deixou é gigante. A montanha que o meu filho criou com o seu nascimento não o preenche, ficam lado a lado. As alturas e as profundezas, amplificadas pela sua proximidade. Charles que nasceu, Charles que morreu. O meu pai era um judeu americano, orgulhoso. Ele adorava a sua fé, gostava das tradições, dos rituais, da sua comunidade. Eu também sou orgulhosamente judeu. Tenho orgulho na minha comunidade também, nas minhas raízes, na minha família, mas eu também sou ateu. Eu não acredito naquilo que o meu pai acreditava. Eu acho que ele sabia disto e isso deixava-o um pouco triste. Mas quando alguém morre, os judeus são muito judeus. Eles insistem em rituais para terem a certeza que a pessoa que morreu tem orações e é lembrada e respeitada. E em alguns momentos eu fiquei furioso por estar a ser pressionado a fazer coisas que para mim não têm qualquer significado. O meu pai sabia que eu o amava. Aliás, foi ele que me ensinou que era o amor. Eu não preciso de rezar de uma certa maneira ou de acender uma vela para demonstrar o meu amor ou a minha devoção ou a porra da minha mágoa profunda.
Eu olho para o meu filho e vejo o avô que ele não vai conhecer. Eu pego no meu filho e penso que o meu pai não poderá fazer isto a merda de uma única vez por ti, por isso poupa a vergonha e a pena e a culpa. A primeira vez que me ligaram do pediatra, disseram: olá, Sr. Wolf, deve ser o pai do Charles. Antes disso eu era sempre o filho do Charles. A ciência da mágoa. Não existe nenhuma. Todas as coisas parvas e engraçadas que as crianças fazem, e a minha única vontade era mandar-lhe uma mensagem: isto dói. Todas as coisas que não me pude dizer, todas as coisas que disse, todas as coisas. Mas, por um momento, a vida é boa. Mulher, filho, feliz. As coisas resolvem-se, avançam, entram e saem de foco. Um ano passa num instante e queremos que o nosso filho tenha um companheiro para brincar. Achamos que é inteligente ter 2 filhos, um logo a seguir ao outro. Nada é inteligente na parentalidade. Mas, ao que parece, vamos ter outro filho. Ela vai ter outro filho. Ele está previsto para maio. Desculpem, estraguei a surpresa, eu sei. Sim, é um rapaz que vem a caminho. E então, em março... Foda-se. E então, eu e a minha equipa somos acusados de gerir mal o surto de ébola da África Ocidental. Um repórter envia um e-mail a dizer que está a escrever uma notícia sobre como falhámos na resposta ao surto. Só que esta notícia não é uma notícia, porque é falsa. É uma treta completa, é um absurdo. Este foi o surto que me fez sair das urgências para falar com o diretor do CDC. Esse mesmo. Esta acusação é, na pior das hipóteses, uma mentira completa e, na melhor das hipóteses, um terrível mal-entendido. Mas não é preciso ser verdade para causar danos. Eu sou alvo de uma investigação completamente errónea que acaba por ameaçar destruir tudo aquilo que eu construí. Mas, espera, desculpem lá. Vamos lá desmontar isto com base em factos e não em alegações espúrias. Pode ser? Então, enquanto o mundo estava a ignorar potenciais focos pandémicos um pouco por toda a parte, a minha equipe instalava-se precisamente no local onde era mais provável que um surto acontecesse, e depois ele acontece. Portanto, escolhemos o local correto para fazermos o nosso trabalho, que é a prevenção de surtos e não a sua contenção e resposta, e depois esse sítio torna-se o local que é o centro de uma crise de ébola. Então se calhar tínhamos razão. Portanto, já lá estamos quando aquilo começa. E enquanto as organizações mundiais responsáveis pela resposta ignoram o surto até ele já estar bem inflamado, já lá estamos quando o nosso parceiro, o governo da Serra Leoa, nos pede para nos chegarmos à frente, porque o resto do mundo os está a ignorar, e nós chegamos à frente e gastamos todos os nossos recursos a ajudar, e arranjamos mais recursos e trabalhamos com cientistas por toda a África. E depois, a culpa é nossa. É irresponsável, é vil, é abjeto imaginar que não fizemos tudo aquilo que nos pediram e ainda mais. Eu fico furioso. É que não é pessoal, mas é como se fosse, é como se eu estivesse na mira de um atirador. É como se uma serpente me estivesse a esmagar o peito, a espremer-me, é como se eu estivesse a ser perseguido por um lobo. E a grande merda é esta. O mundo ainda não percebeu que aquele surto de ébola é apenas o prólogo, não é o fim. E em vez de nos deixarem fazer o nosso trabalho e preparar o mundo para a próxima pandemia, somos obrigados a gastar o nosso tempo a lutar contra uma acusação absolutamente insana por parte de um tipo que não faz a mínima ideia do que é que está a falar. Imaginem o tempo que nós perdemos. O tipo publica a notícia e
não chega a lado nenhum. Mas eu sei o que isso custaria ao meu pai. Ver as pessoas falarem assim de um filho A minha dor sempre foi a dor dele. De ambos os meus pais. A minha mãe costumava dizer que o limite da felicidade dos pais é do seu filho mais infeliz. Isto deve ter sido um inferno para ela. Algumas pessoas que me conheciam e que leram a notícia vieram ter comigo e disseram: olha, o gajo que se foda, nós sabemos que é mentira. E sabem que mais? Isso ajudou. O meu pai sempre me disse: se alguém que tu conheces está a ser maltratado sem motivo, tu ligas-lhe e dizes: não deixes que esses cretinos te deitem abaixo. É um bom conselho. Eu tenho tendência a olhar para mim um pouco como um futurista. Catastrofismo com especialização em futurismo. Sou bom a pensar naquilo que vem a seguir. Mas confesso que não vi aquilo a chegar. Aquilo não vi. Sem outra razão que não a persistência pegajosa das memórias aleatórias, pesquisei na internet pelo paradeiro do meu melhor amigo da adolescência, o Ed Zold. O Ed era um desordeiro como eu. Nós conhecemos na equipa de natação. Costumávamos apanhar mocas e falar da vida. Ele e eu, não sei como, conseguimos que o único tipo da equipa que tinha carro nos levasse a dar uma volta por um subúrbio e depois o Ed convenceu a deixar-me conduzir porque eu sabia o que estava a fazer, mas eu não sabia o que estava a fazer e acho que enfiei o carro numa valeta. O que é que aconteceu ao Ed? Bom, eu estudei as origens do HIV, o Ed teve. O Sr. Zold morreu a 4 de novembro em sua casa em São Francisco. Depois de viver com SIDA durante muitos anos, tinha 38 anos. Ao que parece, de acordo com o seu obituário no San Francisco Chronicle, o Ed trabalhou a assegurar financiamento para medicação e tratamento de pessoas com SIDA, ajudou a criar algumas das primeiras campanhas de prevenção orientadas para adolescentes gays e foi honrado como herói da comunidade queer quando tinha apenas 25 anos. O meu amigo. O meu amigo morreu da mesmíssima coisa que eu estudei. Mas antes de morrer, curou o mundo um bocadinho. Ou talvez muito. Bom para ele. Bom para todos nós. E então a minha mulher vira-se por volta da meia-noite e diz: acho que vou ter este filho agora, é melhor irmos. E por isso vamos para o hospital e na manhã seguinte nasce o nosso segundo filho, o Eisa. E estes sentimentos de alegria e espanto voltam a florescer, ainda às voltas com a dor de não poder partilhar esta felicidade com o meu pai. A minha mãe pega nele, eu pego nele, ele é, como tantos recém-nascidos, absolutamente perfeito. Bom, e agora somos uma família de 4 e vamos para os parques com carrinhos para 2 e eu empurro o carrinho do mais velho, o baloiço do mais velho e embalo o mais novo no carrinho e a minha mulher amamenta o mais novo e eu esmago bananas para o mais velho e dormimos e comemos e brincamos e fazemos cestas e é esta a nossa vida. E eu ainda estou a tentar acalmar-me depois de ter sido atacado e difamado publicamente. Ainda sinto alguma dor e raiva residuais e tristeza. Ainda sinto como se aquilo me estivesse a corroer. Ainda sinto como se aquilo estivesse preso na minha caixa torácica, como se estivesse aqui, mesmo aqui. Como se tivesse alguma coisa
alguma coisa a chegar. E depois o meu médico diz-me que já está aqui alguma coisa e que eu não posso sair deste hospital porque posso morrer se eu fizer. Não é suposto eu estar aqui. Eu não preciso estar aqui. A última vez que estive no hospital foi... Não. Morte, nascimento. Não é aqui que é suposto eu estar. Luzes fortes, bipes, cliques. Portas abrem, portas fecham. Não! Eu ainda não terminei, ainda tenho coisas para fazer. Ruídos constantes, luzes fortes, bipes, cliques, portas abrem, portas fecham. Não. Eu não quero estar aqui, eu não preciso estar aqui, mas porquê? Porquê é que estás a fazer isto, Lauren? Porra! Porra-se! Porquê? Porquê isto? Teatro! Vá lá, isto é ridículo! Isto é a tua cena, não é a minha cena! Eu não preciso que fales por mim, muito menos que penses por mim. Eu amo-te, mas chega! Já basta disto, já basta. Tu não vais conseguir resolver isto, Lauren. Não com a tua escrita, não é a tua escrita que me vai salvar. Ok. Luzes fortes, bipes, cliques. Portas abrem, portas fecham. Ok. Vou a um especialista em gastroenterologia para tentar saber porque é que de repente a minha azia estava tão má. O que acaba com o médico a dizer isso não é um problema gastrointestinal, talvez devesse consultar o seu cardiologista. O que continua com o cardiologista a dizer você não vai sair daqui até ser operado. Aparentemente, a principal artéria do meu coração estava completamente bloqueada, 100%. Tal como tantos homens da minha família antes de mim, quando tinham exatamente a minha idade. Cada empurrão de baloiço, cada caminhada colina acima, cada momento em que eu achava que o meu fluxo gástrico estava a piorar e que culpava o meu corpo por me estar a abrandar, cada um desses momentos podia ser um momento em que eu desfalecia ali mesmo, no chão, à frente dos meus filhos e da minha mulher, e morria. Todas as coisas que eu não disse. Todas as coisas que eu disse. Todas as coisas. O jovem médico estagiário mostra-nos, a mim e à minha mulher, uma imagem do meu coração e diz estão a ver aquela artéria ali que está bloqueada? Aquela artéria chamamos a fazedora de viúvas. A minha mulher, a pressuposta viúva, não achou piada. Eu fiquei furioso. Comecei a bombardeá-lo com pergunta atrás de pergunta atrás de pergunta. É assim que eu lido com o mundo, com perguntas. E odeio perguntas sem resposta e odeio ainda mais respostas de merda. O miúdo ficou tão frustrado que me disse sabe, Sr. Wolf, todos os outros raios-x do coração com o aspecto do seu são de homens que morreram. Por isso, aqui estamos. Estou a ser operado. Agora, sob o efeito da anestesia, está a acontecer agora mesmo. Deve ser o porquê de tudo isto estar a acontecer. A minha mulher gostaria que soubessem que ela está a escrever isto porque eu não posso. É assim que ela lida com o mundo, com histórias. E como eu estou fora de serviço de momento, é ela a responsável pela minha história.
estão a colocar um pequeno balão dentro da minha artéria bloqueada. O balão vai dilatar suavemente, o bloqueio vai soltar-se e vai ficar um pequeno implante metálico a abrir o canal para que eu possa viver. E enquanto eu estou a ser operado, a minha mulher está em casa com o nosso filho mais velho e o nosso filho mais novo. E eu penso que nunca os irei conhecer. Quer dizer, o mais novo tem 2 meses. Se alguma coisa correr mal, se eu morrer nesta mesa de operações, ele não vai conhecer. Eu vou deixá-lo. Com tudo por dizer. Eu vou simplesmente deixá-lo. A minha mulher gostaria que soubessem que enquanto eu estou a ser operado, ela está a planear o que irá dizer aos nossos filhos se eu morrer. A minha mulher gostaria que soubessem que ela está preocupada com a possibilidade de o nosso filho mais novo vir a odiar o mais velho por ele ter mais fotografias comigo. A minha mulher gostaria que soubessem que ela não faz ideia se eu quero ser cremado ou enterrado. A minha mulher gostaria que soubessem que ela está furiosa e apavorada em partes iguais. A minha mulher gostaria que soubessem que ela está furiosa com o nosso médico de família por não me ter mandado fazer um exame ao coração mais cedo. Como é que eu, sabendo do teu historial clínico e do historial clínico da tua família, não te mandou para um cardiologista imediatamente? Que espécie de imbecil é ele? E que espécie de imbecil é que lhe deu um diploma para exercer medicina? Ele devia ser o equivalente a exonerado para os médicos. Se tu morreres, a culpa é dele. E é minha também. É isso que ela quer dizer. Eu acho que ela ainda está furiosa comigo por eu não me ter apercebido disto mais cedo. Quando todos os meus genes davam conta disso mesmo. Doença cardíaca. O meu pai, o meu avô, o meu tio, os meus primos, todos nós, nos nossos 40. O teu coração também é meu. Ela quer que eu saiba. Eu sei. E também sei que ela gostaria que eu admitisse que fui capaz de ver o futuro de tudo, menos de mim próprio. Como é que um futurista não vê o seu próprio futuro? Como é que um catastrofista não vê a sua própria catástrofe? Eu argumentaria delicadamente que o nosso próprio futuro é o mais difícil de ver. Isso eu admito. Não é ciência, mas é verdade. E é verdade que eu não sei se vou escapar disto hoje. Boa ciência. Convence-me. Continua. Cura o mundo. Salva uma vida. Continua.
todas as coisas que eu disse e todas as coisas que eu vou dizer e todas as coisas que eu vou e todas